um tempo em suas... O evento está... É porque apareceu uma mensagem aqui que o evento está sendo gravado. É uma alegria estar Andréia, aqui com... você pode começar de novo, por gentileza? Desculpa te interromper. Que aí a Preocupa gente não, pega a Carol. gravação total. Tá joia. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Délcio, Cláudia, nossa querida conselheira Eveli. É uma alegria estar aqui com vocês e, desde já, quero agradecer imensamente a presença de todas as pessoas que disponibilizaram um tempo em suas agendas para participarem desse importante encontro virtual, intitulado Ética, Formação e Exercício Profissional. Um agradecimento especial aos nossos convidados da tarde de hoje, Délcio e Cláudia. Lembrando a todos e todas que esta atividade está sendo gravada e a gravação do encontro ficará salva no canal do CRPMG, no YouTube, e poderá ser acessada a qualquer momento. Gostaria também de convidá-los a seguir o CRPMG nas redes sociais e acompanhar todas as informações pelo site www.crpmg.org.br. Uma ótima notícia é que todos os eventos do CRP agora são acessíveis em Libras. Então, contamos aí com a presença dos intérpretes, Rosane, e depois vocês vão ter a presença do Osvaldo. Sejam muito bem-vindos, né, Rosane e Osvaldo. Farei agora a minha autodescrição para que qualquer pessoa, independente de sua condição visual, consiga enxergar quem está no vídeo. Então, vamos lá. Meu nome é Andréia Faria, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, quase loura, estou usando óculos, estou com uma blusa vermelha, gola V, batom vermelho, esmalte vermelho. Eu estou na minha casa, dentro do meu escritório, e atrás de mim tem uma estante repleta de livros. Vamos lá. Eu sou psicóloga, psicanalista, mestre em administração, especialista em gestão de pessoas e atualmente sou uma das integrantes da Comissão de Formação Profissional do CRPMG, membro da ABEP Minas Gestão 2021-2023. Acho importante compartilhar com vocês também que no meu percurso profissional eu tive a oportunidade de ser professora do ensino superior e também tive a grata oportunidade de ser coordenadora de clínica e escola de psicologia de uma faculdade privada em BH, e numa outra faculdade eu tive a oportunidade de ser coordenadora de um curso de psicologia também. O objetivo do nosso encontro virtual de hoje é conversarmos e refletirmos temas sobre ética, formação e exercício profissional. Este evento ele foi cuidadosamente proposto pela Comissão de Formação Profissional de Psicologia do CRP Minas, em parceria com os representantes da ABEP Minas. Alguns dos temas que serão abordados pelos nossos queridos convidados na tarde de hoje são ética, os cuidados e a importância dos profissionais de psicologia serem inscritos no conselho, orientações sobre publicidade profissional do psicólogo recém-formado ou não, principalmente nas redes sociais, cuidados com atendimento online, registro dos documentos psicológicos. Essas e outras questões serão abordadas no nosso encontro de hoje pelos ilustríssimos colegas Délcio e Cláudia. Eu vou solicitar que mantenham os microfones desativados e que as interações sejam feitas pelo chat. Nós temos uma equipe do CRP responsável por recolher as perguntas, os comentários, as sugestões. Tentaremos, ao máximo, sanar as dúvidas ao longo do nosso evento. E, ao final, abriremos espaço para que vocês falem e para que os nossos convidados também possam responder algumas dúvidas. Como que a gente vai funcionar no evento de hoje? Cada palestrante terá, no máximo, 20 minutos para expor, né, o trabalho que eles cuidadosamente prepararam,
e depois a gente vai pegar algumas perguntas e devolver a fala para os palestrantes. Então, não deixem de participar, coloquem suas dúvidas, sugestões, questionamentos, porque isso é muito importante para a nossa categoria. Vou passar a palavra, então, agora para o querido Délcio. Délcio, eu vou pedir para que você faça a sua autodescrição, a sua apresentação profissional e a exposição do material que você preparou com muito cuidado e carinho. Então, estamos aí oficialmente no encontro virtual intitulado Ética, Formação e Exercício Profissional. Te passo a palavra, Délcio. Ok, obrigado, André. Boa tarde a todos e todas. É com grande prazer que estamos aqui nesse evento virtual. Primeiramente, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, 58 anos, de pele clara. Atualmente, estou utilizando aqui uma camisa cinza claro e também uso óculos. Estou em casa, e desculpe aí qualquer interferência que tiver, cachorro latindo, uma obra ao lado de casa que nunca termina, mas essa é a realidade, que nós temos aí, virtual, tá? Meu mini currículo, eu sou psicólogo clínico, especialista clínico, atualmente eu estou coordenando o Núcleo ABEP Minas. Fui conselheiro também por 2 gestões aí do CRP 04, onde que tive a oportunidade de participar das comissões de avaliação psicológica, presidindo também a COI e a COF, que são 2 comissões, depois a gente vai falar um pouco delas, e atualmente eu estou como membro também da comissão de orientação e formação, e também da Comissão de Orientação e Avaliação Psicológica. Então, gostaria de agradecer aí, primeiramente, a oportunidade de participar desse evento, ser acolhido pelo Conselho, mais uma vez, embora eu não esteja na gestão, mas ela permanece aí comigo nessas atividades todas. Minha grande parceira, Eveli, ao setor de comunicações, relações públicas, ao TI, e todos envolvidos aí nesse evento. Gostaria também de cumprimentar a Cláudia, que depois ela é a nossa psicóloga fiscal, que também ela vai estar aqui conosco, tá? Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dizer que nós esperamos que esse encontro, como foi feito o nosso convite, que foi com muito carinho, com muita dedicação que nós preparamos esse evento, então esperamos que esse encontro ele possa, então, fomentar discussões acerca do contexto histórico, pelo que a gente tem passado aí, frente à formação profissional, bem como pensarmos também nas questões éticas que envolvem a nossa atividade profissional. A gente acredita que somente contando com profissionais que exerçam suas atividades fundamentadas nesse rigor ético, científico e técnico, é que poderemos contribuir para uma prática comprometida com o nosso compromisso social e a responsabilidade, garantindo e mantendo, assim, a dignidade daqueles que buscam a nossa prestação de serviço. Então, não tem como a gente falar do tema do exercício profissional, sem falarmos da formação e, consequentemente, da ética. Então, quando nós pensamos nesse evento, foi para nós um desafio, pela complexidade do tema, pela extensão que ele envolve, falar de ética, falar do exercício profissional e também da formação, questões assim que a gente poderia virar um seminário de 3, 4 dias. Então, a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem como contemplar todas as questões aqui, mas que a gente, nesse curto espaço de tempo, nós vamos conseguir, pelo menos, trazer algumas reflexões e alguns debates. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer o tema da ética, citando aqui o Cláudio Rutz, quando ele fala que é importante observar que os princípios éticos são gerais e representam ideias a serem atingidos.
não são artigos de um código de ética que devem ser obedecidos ao pé da letra, mas ideais norteados de ações, atitudes e comportamentos na prática profissional. Né? Com isso, então, a gente, né, traz então, essa questão dessa importância dos preceitos éticos. Então, para isso também, eu gostaria de trazer aqui algum resgate dos marcos regulatórios. Eu sei que às vezes fica um pouco repetitivo isso, mas que vão nortear a nossa profissão. O primeiro deles, né, lembrando da Lei 4.119, né, de 27 de agosto de 62, que ele regulamenta a nossa profissão, né, conferindo, então, ao psicólogo o direito de utilizar privativamente dos métodos e técnicas psicológicas, né, com o objetivo de diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Então, esse aí seria o primeiro marco regulatório, que não tem como a gente não dizer dele. O segundo trata, então, da Lei Federal 5.766, também, de 20 de dezembro de 71, onde, nessa lei, cria, então, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, né? Então, isso é muito importante fazer esse resgate histórico, por quê? Aos conselhos, ele compete, então, privativamente, a questão de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Tudo isso, né, eu estou trazendo aqui porque está estritamente ligado ao nosso tema, né? E zelar também pelo nosso código de ética, né? E o terceiro marco regulatório, que também é muito importante para a gente aqui, é a Resolução 218 de 97, do Conselho Nacional de Saúde, onde que vai reconhecer, né, a psicologia como pertencente à área de saúde, né? Então, esses marcos regulatórios, eles nos dão, assim, um norte, né, para o exercício profissional, para a questão da ética, tá? Trazendo, então, um pouco do Conselho Federal e também dos conselhos regionais, elas são instâncias, né, mediadoras entre a psicologia e a sociedade, né? Então, eles desempenham um grande papel aí nesse sentido, de garantir a qualidade dos serviços, né, que são oferecidos aí a essa sociedade. Tem também como função, né, contribuir para o desenvolvimento da psicologia, né, enquanto ciência e profissão, defende o compromisso social da psicologia. Os conselhos, né, ele tem a questão do planejamento das atividades, faz deliberações de congressos, né, quando são aprovados os temas que serão estruturados aí para o funcionamento, né, norteando os trabalhos, né, que são derivados aí desse contexto histórico. Então, trazendo, então, um pouco desse recorte do Conselho Federal e dos conselhos regionais, onde que atualmente nós temos 24 conselhos ao longo do território nacional, eu gostaria de trazer aqui um pouco das duas comissões, que não tem como também deixar de citá-las aqui, né, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, né, onde que esta comissão, ela tem a questão de coordenar e executar as atividades de orientação e fiscalização, o aperfeiçoamento técnico e ético da profissão e também garantir o direito da população a obter o serviço de qualidade, né? Então, a COF, né, a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela vem também, né, trazendo essa questão de garantir esses direitos à prestação de serviço com qualidade. E a COI, né, que é a Comissão de Orientação e Ética, ela vai zelar também pela aplicação do nosso Código de Ética Profissional. Ela recebe as representações, né, quanto aos psicólogos, sendo responsável pela condução e encaminhamento ao plenário, né, onde que nós temos aí o plenário do CRP, quanto aos processos éticos. E a plenária, então, né, pode arquivar esse processo ou, então, vai instaurar um processo ético. Por que que eu estou trazendo isso? Não tem como a gente dizer de ética, de formação e também do exercício profissional, né, sem essas comissões, né? Então, elas são obrigatórias a todos os 24 conselhos, como eu disse. Então, trazendo um pouco mais a questão da ética mesmo,
né, a ética, né, expressa uma concepção de homem da sociedade e que determina a direção das relações entre os indivíduos, né? Então, a gente está pensando numa ética mais ampla, não seria só a ética, a deontologia, né? Então, numa ética mais ampliada. A ética também, ela traduz os princípios e normas que devem pautar pelo respeito ao sujeito humano e os direitos fundamentais que competem a cada um deles. É importante a gente pensar que as sociedades, né, elas vão mudando, as profissões elas vão transformando, como nós temos visto aí no contexto, né, atual, e que exige também uma reflexão contínua sobre o código de ética que qual nos orienta, né? Então a gente tem que, como eu disse, e o Cláudio Rutz também ele cita, não é o pé da letra, mas entender, né, como que o código de ética ele vem garantir essa questão dos direitos, né? Os fundamentos legais para o exercício da psicologia compõem, então, esse conjunto de normas, né, que aí a gente entra um pouco mais na deontologia, que, direto e indiretamente, vão regular o exercício da nossa profissão. Portanto, estamos submetidos a regras e normas, né, então, todo profissional, né, já formado, né, e registrado, está submetido a essas regras e normas. E sempre devemos buscar essas informações adicionais, né, porque o código, ele não vai trazer tudo ali, a gente tem que estar sempre com as leis, com alguma outra questão, né, que vem trazendo aí a sociedade contemporânea, sobre as condições legais de que estão sujeitas as nossas ações enquanto profissionais aí da área da saúde e principalmente na área da psicologia. É importante, né, quando a gente fala da Comissão de Orientação e Ética, que ela tem, gente, desculpa, mas aí é o cachorro latindo, esse descumprimento ou a violação de normas, né, ela pode gerar consequências administrativas, judiciais, e dependendo, então, da natureza, sendo que essas visam também a proteção da psicologia como profissão, e ainda a defesa da sociedade em geral, né? Então, não é como uma punição, mas sim, né, trazendo aí uma atividade que vem trazendo um bem de uma sociedade, em prol de uma sociedade, em prol de uma ciência, tá? Também é importante registrar aqui que o registro no conselho, né, já entramos aí dentro um pouco do nosso código de ética, ele é obrigatório para a prática profissional, né, e a anuidade, né, que a gente, né, tem aí, ele é um tributo federal, que ele é obrigatório por lei, para aqueles que exercem, né, a psicologia, né? Então, já entramos aí em alguns aspectos mais éticos, como também esse registro profissional no conselho, tá? Eu gostaria de trazer alguns recortes, é lógico que a Cláudia depois, né, a gente vai trocando figurinhas e vocês também, né, vão trazendo questões, né, alguns recortes necessários, né, do nosso código de ética profissional, né. Logicamente, todos nós temos, né, durante aí nosso exercício profissional, direitos e deveres, né, mas eu gostaria de lembrar aqui que um deles é que o nosso código de ética, né, o profissional deve cumprir, conhecer, cumprir e fazer cumprir o código de ética. Então, isso aí é muito importante, porque a gente tem que ter conhecimento do nosso código, a gente tem que cumprir esse código e fazer cumprir. Então, a gente também não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, né, em detrimento de uma ética, né? Então, isso é muito importante, né, quando traz essa questão de que a gente também, né, deve cumprir e fazer cumprir esse código, né? Outra questão que é muito importante, que o psicólogo, a psicóloga, baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integralidade, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, todo o nosso código de ética, ele está pautado aí pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso, consequentemente, vai refletir lá no nosso exercício profissional, na nossa formação e na nossa ética, né? Também outro ponto que eu gostaria de ressaltar
né, que essa prestação de serviço tem que ser de qualidade, né, fundamentada na ciência, na ética e na legislação, né? Um tripé, né? Onde que a gente tem aí a ética, a ciência e a legislação. Não tem como a gente exercer um compromisso social, exercer uma profissão, sem prestar atenção na questão da ciência, da ética e da legislação. Por isso que a gente tem que estar sempre atualizado. Lembrando também, né, logicamente, aí do sigilo profissional, da quebra do sigilo, que depois a gente pode até comentar quanto a isso, né? E também o Código de Ética, ele vem trazendo o que é vedado, né, ao psicólogo, né? Eu estou fazendo aqui bem, né, rapidinho algumas questões que é vedado prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológicos cujo procedimento técnicos e os meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão, né? Que a gente tem visto muito isso também, né? Muitos aí realizando em nome de uma ciência algo que não é reconhecido, que não é uma ciência, né? Quanto à publicidade, não divulgar, não ensinar, ceder, né, testes, né, informar a questão do seu registro com o CRP, a referência a títulos que realmente possuem, né, de qualidade profissional, não misturar ali o que é uma ciência psicológica de outras atividades, né, que você possa exercer, também não utilizar o preço como forma, né, de uma propaganda. Então, assim, são alguns recortes, né, que eu estou dando uma pincelada aqui, mas que isso tem muito a ver quanto a essa questão do nosso exercício ético. Não fazer previsão também taxativa dos resultados, e que isso, né, como eu tive a oportunidade de trabalhar e presidir tanto a comissão de ética e a comissão de formação, isso é muito recorrente no Conselho, muito mais do que a gente imagina, e as questões que aparecem lá para o plenário, para a questão de processos, né? Então, isso aí aparece de uma forma que, às vezes, a gente nem tem ideia de tanta atrocidade aí do que é feito na psicologia, tá? E também lembramos, né, da necessidade de conhecer algumas resoluções, né, e eu faço aqui um recorte, né, dessas resoluções, né, quanto ao registro de documento, a resolução 1 de 2009 e a 5 de 2010, a elaboração de documentos psicológicos também, que é uma resolução que a gente tem que estar sempre atento a ela, né, que é a resolução A6 de 2019, a questão também da resolução do SATEPSE, né, que a 9 de 2018, né, e assim como tantas outras notas orientativas e resoluções, porque temos aí a necessidade de estar sempre atualizando, né, porque não é como a gente tem um diploma em mãos que a gente está apto e pronto, né, a exercer, né, a psicologia sem se preocupar aí com a questão da formação e do exercício profissional. Tá? Então, isso aí de uma forma bem rapidinha, trouxe um pouquinho da ética, de algumas questões aí que a gente tem visto no Conselho, mas que depois a Cláudia e também, né, a gente pode abrir para as discussões futuras, tá? Logicamente, a gente trata a questão da ética na formação, né? Então, antes de iniciar essa fala, eu gostaria de mencionar, né, que nós também escrevemos um livro, Eveli, né, o Marcelo que está aí presente, a Elza, né, nós escrevemos um livro que é muito importante depois que vocês tiverem a oportunidade de ler. Trata de um livro que trabalha sobre serviço escola de psicologia, práticas e desafios, né, onde que a gente trabalha muito essa questão da formação, principalmente os desafios atuais, né? Então, lembramos, né, que a formação de excelência, né, se assim podemos dizer, deve ser pautada no desenvolvimento de competências não apenas técnicas, mas também comportamentais, nossas e de nossos discentes, né, na capacidade de articular a teoria com a prática. Então, isso aí depende tanto dos docentes como dos discentes. A formação, né, a acadêmica,
tá? Ela exerce fundamental importância, aí, sem dúvida, para o exercício profissional, tá? Mas ela não é garantia, né? Apenas essa formação acadêmica, ela deve ser embasada e solidificada nos aspectos éticos, científicos e técnicos, lembrando aí mais uma vez esse tripé, sendo que esses devem estar alinhados com os aspectos também políticos, sociais, econômicos, sociais, em prol de uma sociedade. Então, nós vemos aí que não é uma questão, né, que ela é atemporal, né? Nós temos que lembrar, né, de todo esse contexto aí político, social e econômico, né? A formação, ela não depende também só de uma formação acadêmica. Lembramos que a formação, ela requer uma formação pessoal e também uma formação continuada, né? Porque senão a gente fica parado no tempo aí, né? Então, muitos são os questionamentos que permeiam a busca por uma formação de qualidade, né? Então, assim, o que é uma formação de qualidade? O que é uma formação de excelência? Os cursos de psicologia de qualquer instituição de ensino, né? A gente tem lá como norteadores dessa busca, dessa formação de qualidade, a exigência da presencialidade, né? Então, é um tema que nós temos hoje aí, né, que a gente poderia ter um outro encontro dizendo sobre isso. Um grande desafio que nós temos hoje também, a questão dos diferentes saberes e fazeres, que também é um outro desafio, que isso, né, impõe às IES, aos docentes, né, esse desafio constante, as diferentes concepções teóricas e conceituais, né, tudo isso, né, são desafios quanto ao ensino de psicologia, né, tanto pelos docentes. Então, a pluralidade da psicologia, a necessidade de uma formação continuada, os desafios éticos, técnicos e legais, né, que também é uma outra questão que a gente tem lidado constantemente nesse panorama atual. Então, fica uma pergunta, né? O que temos oferecido atualmente tem sido suficiente para um fazer consciente, pautado em práticas tecnicamente justificadas e com comportamento ético e humanizado? Então, essa é uma grande questão da nossa formação, que a gente tem feito atualmente. A gente traz esse compromisso ético, né, com a questão dos direitos humanos, da pluralidade, né? Então, pensamos no panorama, né, das instituições que atualmente discutem e propõem as orientações relacionadas à formação de psicologia. E isso, não podemos pensar apenas nas instituições de ensino superior, né? A gente tem várias outras instituições que são parceiras, né? Então, o Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais, a Associação Brasileira, né, de Ensino de Psicologia, a ABEP, assim também temos a Federação Nacional dos Psicólogos. Todas, né, essas instituições são também formadoras, né? Então, é muito importante, porque elas também assumem o compromisso de discutir a formação de novos profissionais e a qualidade do ensino, atentas aos espaços e à diversidade que o tema ele impõe, né? Então, a gente não pode pensar apenas numa formação acadêmica em detrimento, né, dessas outras agências formadoras, embora não acadêmica, mas que também trazem aí em seu bojo a ética, a técnica e a legislação, né? É importante a gente trazer também, é uma outra questão que a gente tem visto muito nas nossas redes sociais, nos nossos WhatsApps, a questão da atuação que a gente tem das DCNs, né? Então, é muito importante trazer, assim, de maneira também bem pincelada, que atualmente estão vigentes as DCNs da psicologia, que estão publicadas lá em 2011. Só que, nesses últimos 10 anos, né, todas as DCNs dos cursos de graduação na área de saúde, assim como a psicologia, elas foram revisadas, né? Em 2018, é importante a gente trazer aqui que nós tivemos o ano temático, e esse ano foi considerado, em 2018, o ano da formação em psicologia, e que houve, então, um grande movimento de discussão em todos os estados sobre o documento e a referência produzida, então,
pelo CFP e pela BEP, né? Então, esse é o contexto histórico que a gente tem, né? Lembrando que a gente tem aí, atualmente, no que rege a nossa legislação, são as DCEs de 2011, né? Mas que também esse desafio, né, que nós temos das novas DCNs foi um resultado do processo democrático da construção de novas diretrizes. Então, foi apresentado, né, ao Conselho Nacional de Saúde e, após aprovação no Conselho Nacional de Saúde, foi submetido também ao Conselho Nacional de Educação, o que foi aprovado com alterações, né, só que em dezembro de 2019, ela foi feita, essas alterações, estamos aí aguardando a homologação das novas diretrizes. Né? Isso cabe aqui ressaltar mais uma vez que é uma maneira assim, muito pincelada mesmo, né, das novas DCNs, né? Então, como efeito mais de conhecimento. Então, fica-nos, né, algumas questões. Que perfil de psicólogos, psicólogas queremos formar? Qual a concepção de ser humano deve fundamentar a formação? Para qual tipo de sociedade estamos formando psicólogas e psicólogos? Quais experiências estão sendo proporcionadas aos alunos? Que valores e princípios são efetivamente possíveis de ser ensinados? Para quê e para quem formamos? Então, isso aí são questões, né, que, sem dúvida alguma, requer muita cautela, muitas discussões. Né? Então, nessa perspectiva de garantir aos estudantes o exercício efetivo das atividades compatíveis com sua área de formação, entende-se que os estágios e as práticas, elas permitem a participação direta da ação educativa na atividade laboral, caracterizando um dos pilares do processo formativo. Né? Então, a gente ressalta aqui a importância dos estágios, né, das práticas, né, que a gente tem visto aí, como que hoje isso tem sido questões muito discutidas acerca dos estágios, da avaliação, né, psicológica. Então, isso aí compete, né, a toda uma discussão da ABEP, do Conselho Federal, da FENAPSE, né? Então, pensamos que esta responsabilidade entre formação e o exercício profissional vão além das instituições de ensino, né? Então, além das IES, e se faz necessária a expansão desse diálogo para os órgãos reguladores e associações do exercício profissional. Por isso que contamos sempre aí com essa parceria da ABEP, do Conselho, né? Então, nessa perspectiva, nesse contexto histórico, nós temos aí esses desafios atuais. Então, a gente está vendo essa precarização do trabalho docente, o adoecimento dos psicólogos e da população em geral, o risco a vivências afetivas dos direitos humanos, a falta de ética na gestão de bens de recursos públicos, dissociação entre ética e política, e as discussões e a redução, né, de docentes que são aí experientes, já tinham expertise na área, a fragilização das relações de trabalho, a perda de autonomia intelectual do professor, o uso de ensino remoto, que é um outro grande desafio, né, na atualidade, que leva, então, à oferta, né, dessa precarização desse ensino, né, e também, né, logicamente, aí, esta questão desse desafio ético, né, que nós temos. Só que a gente tem que pensar no cenário com umas possíveis saídas, né? Temos que pensar também na necessidade, então, de uma mobilização constante, né, e agregação dos profissionais envolvidos com a formação em psicologia. Por isso, aqui, gostaria de agradecer muito aos nossos colegas, né, coordenadores de cursos, parceiros, né, que estão lá conosco, discutindo constantemente essas questões. O fortalecimento da coletividade, né? Então, precisamos pensar no coletivo. Nós temos aqui no Conselho as entidades de psicologia, onde que a gente reúne mensalmente, trazendo aí questões onde que o sindicato ele pode contribuir, onde que a PEP pode contribuir, onde que as comissões temáticas podem contribuir, né? Então, essa coletividade.
a parceria ainda maior das instâncias formadoras, a criação de estruturas na qual a formação profissional seja vetor de mudança, a garantia de deveres e a participação democrática, né? Então, isso aí a gente percebe que, com muita luta, com muito desafio, existem aí algumas possíveis saídas, né? Mas que não é fácil, né? Então, esse tema, quando nós iniciamos pensar esse tema, né, como eu disse aí, foi uma complexidade, um desafio para todos nós, porque nesse pouco momento aqui nós não teremos como abordar tudo. E para finalizar, então, a minha fala, né, eu gostaria, né, de acrescentar que a educação ela está inserida num cenário histórico e político. A formação também tem um desafio de assumir e sustentar o compromisso social, a ética profissional e a responsabilidade que envolve o cuidado com o outro, refletindo o projeto profissional, então, almejado, né? Então, assim, a gente tem que vislumbrar que dias melhores virão, né? Que a gente tem que pensar numa educação, numa formação que ela realmente contemple todo esse projeto que nós temos aí em prol de uma ciência nesse desafio todo, tá? Desculpa aí se eu me alonguei, né? E depois a gente pode ter aí essas discussões, tá? Gostaria de agradecer, né, os ouvintes e toda a participação, tá? Agora, então, a gente vai passar a palavra para a Cláudia, e o intérprete agora vai ser o Oswaldo. Cláudia, eu vou te pedir a gentileza para fazer a sua autodescrição e a sua apresentação profissional antes da sua exposição, tá bom? Seja muito bem-vinda. Ok, obrigada, Andréia. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, né? O convite da Comissão de Formação, de Orientação e Formação do Conselho. É uma casa que eu amo trabalhar, estou há 20 anos aqui. E eu vou contar um pouquinho de que lugar eu estou falando hoje com vocês, que eu estou fazendo essa conversa, esse diálogo. Primeiramente, eu sou a Cláudia, eu estou aqui na minha casa, no escritório. Atrás de mim tem uma janela, à frente tem meus livros. Eu uso óculos, coloquei um brinquinho para ficar mais elegante hoje. Deste encontro, estou de batom, tenho a pele branca. Cláudia, eu vou te pedir só para dar uma pausa, porque você não está aparecendo com a gente ainda, para a gente. Então, vai entrar o Oswaldo e você. Só dá um tempinho aí. Agora a gente já está te vendo. Eu vou pedir para você repetir, tá, Cláudia? Só esperar o Oswaldo. Ok. Enquanto o Oswaldo não entra, pessoal, podem ir colocando no chat aí as perguntas. A fala do Delcio já mobilizou muitas questões e a gente acha muito importante escutar as dúvidas para darmos sequência ao nosso evento virtual. Andréia, o Oswaldo já está aqui. Está aqui na telinha, só que ele está embaixo. Então tá, então vamos lá, Cláudia, a palavra está com você. Então, boa tarde a todos e todas, né? Quero agradecer o convite, Eveli, que é conselheira dessa gestão, Délcio, Andréia, que eu conheci agora neste trabalho, né, da Comissão de Orientação e Formação. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga, eu tenho muito carinho, né, de trabalhar nessa casa, gosto muito, tem 20 anos que eu estou nesse trabalho. Eu tenho um lugar um pouco diferente dos demais, né? Eu trabalho na porta de entrada, vamos dizer, no setor de orientação e fiscalização, que é a função principal do Conselho. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, primeiramente, eu quero me autodescrever. Eu sou a Cláudia, eu uso óculos, eu tenho cabelo curto, eu estou no escritório da minha casa, onde eu trabalho. Atrás de mim tem uma janela, na frente tem os meus livros, o escritório que a gente se organiza para esse tipo de trabalho. Tem a pele branca, uso brinco e batom.
Eu sou formada em São João del Rei, né, como psicóloga, pós-graduada pelo FJF e pela UENG em educação. Minha formação é mais para o lado da educação, né, mais para esse campo. Estou no conselho, igual eu falei para vocês, há 20 anos, né? Eu falo que ainda estou aprendendo, porque é um trabalho que a gente constrói o tempo todo, falar de ética, de formação e de exercício. A gente constrói junto com a categoria os dilemas que se fazem na prática, né? Na experiência, no campo de trabalho. Então, é uma coisa que é instigante, é gostosa de fazer. E aí eu preparei uma fala, porque o tema, a última vez pediram para falar, era 20 minutos, eu falei 1h10, e aí, para eu não extrapolar essa organização, eu escrevi uma fala breve, só para a gente pensar alguns pontos que me chamaram a atenção quando vocês fizeram o convite, né? Fizeram o convite para a Comissão de Orientação e Fiscalização, que o setor que eu pertenço integra. Então, eu participo de um setor que são 10 psicólogos. Eu sou psicóloga aqui em Juiz de Fora, e 125 cidades, que a gente orienta e fiscaliza. E estamos trabalhando a todo vapor, viu, gente? No trabalho remoto, a todo vapor. Muita orientação, muitas demandas, a psicologia está sendo convocada o tempo inteiro, muitas questões importantes, é aí que eu queria trazer aqui para esse diálogo. E a gente tem os psicólogos em Belo Horizonte, em Uberlândia, sul de Minas, Valadares, Montes Claros. Então, a gente está à disposição da categoria para os dilemas éticos, para as construções do trabalho, né? Se a gente não puder responder de imediato aquela demanda, a gente responde, daí a um tempo, a gente conversa, tá? Então, eu queria dizer isso, aproveitar esse espaço, viu, Eveli? Para dizer do nosso setor. Então, eu vou me ater aqui à minha fala, só para eu trazer esses pontos que vocês pediram para a gente problematizar, mas em termos práticos. Então, o lugar que eu faço o meu trabalho como psicóloga aqui, gente, é o lugar de quando acontece um ruído na comunicação da sociedade com a categoria, né? Às vezes o paciente ou o usuário do serviço, ele tem uma dúvida, ou ele tem uma questão em relação ao tratamento, ou o próprio psicólogo tem em relação à categoria, e isso chega para a gente como dúvida, como questão. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de dirimir essa dúvida, né? Ou essas questões que aparecem. Bom, eu gostaria, então, de começar a minha fala levantando alguns pontos e questões a partir do tema proposto. Não vou me debruçar sobre o tema da ética, ou propriamente da formação e do exercício profissional em si, mas focar na importância do entrelaçamento desses 3 aspectos e como isso faz sentido para nós, profissionais de psicologia. Para o exercício da psicologia, eu preciso conhecer e dominar as teorias e técnicas psicológicas. E, ao aplicá-las, eu preciso dos parâmetros legais, profissionais e afins, que direcionam e definem meu campo de ação. Mas é a condição ética e política que vão delinear minha forma de agir como profissional. Sabendo-se que nestes 3 aspectos é que serão justificadas minhas condutas profissionais, ou seja, com que ferramentas exerço a minha profissão, até onde posso ir e como estou exercendo. O como terá um foco especial aqui, neste encontro virtual. Somos quase 70 mil psicólogos inscritos em Minas Gerais. E, enquanto categoria, compartilhamos o mesmo projeto político da profissão e das normas, das mesmas normas, sobretudo com formas diferentes de ser e agir. E como um grupo de profissionais psicólogos e psicólogas, devemos estar em permanente diálogo entre nós, categoria, entre nós e a sociedade, com as diretrizes da profissão, baseada no Código de Ética, que tem como espinha dorsal os direitos humanos. Uma primeira questão é pensarmos como a psicologia está sendo apresentada à sociedade. Uma profissão que possui uma história e uma regulamentação, pela Lei Federal 4.119, de 27 de agosto de 62. Uma profissão que avança para os vários campos e políticas públicas, mais recente para a educação básica, e que atualmente é tão solicitada e urgente. Especialmente aqui hoje faremos o recorte no contexto atual de pandemia, urgências,
demandas crescentes para a psicologia diante de um cenário de grandes mudanças. Quais seriam, então, os dilemas éticos que este novo cenário profissional nos convoca a refletir? Em 2018, a nova resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre atendimento online amplia a forma de utilização de recursos tecnológicos no campo da psicologia. E no ano passado, 2020, uma nova resolução altera algumas condições devido à urgência e necessidade de atendimento remoto, não presencial, em função das orientações dos órgãos e autoridades sanitárias no país, tendo o isolamento social como uma das principais estratégias de segurança. Importante ressaltar que o atendimento por TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação à Distância, se constitui como recurso, pois, como tal, poderá ser utilizado ou não pelo profissional, a depender da necessidade, da condição de acesso do usuário, entre outros. O atendimento por TICs não se configura como um novo campo na psicologia. E como não temos uma regulamentação como temos para a hipnose, para utilizar de tal recurso, precisará que cada psicólogo e psicóloga solicite seu cadastro no EPSI, do Conselho Federal, onde lá ele assinará um documento com as orientações éticas, além de informar ao Sistema Conselhos as condições de sua formação e quais meios tecnológicos irá utilizar em formulário, justificando sua proposta. Com o advento da crescente utilização dos recursos tecnológicos, os psicólogos e psicólogas começaram a usar das redes sociais para publicar serviços, propor diferentes configurações de oferta de serviços, como de forma gratuita, psicólogo 24 horas, cunho social, grupos de apoio, pacotes de serviços, depoimentos de pacientes, práticas não reconhecidas, como novas formas de publicidade. Assim, uma outra questão se apresenta. Como gostaríamos de ser vistos como profissionais? E, consequentemente, qual a imagem que gostaríamos de passar? Como diz o nosso Código de Ética, abre aspas, toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Somos um profissional em meio a um coletivo, e a partir disso, que psicólogo estou me transformando? Desde o início da formação, que inicia na graduação, sob o olhar atento do professor orientador supervisor, o aluno, já no campo de estágio, inicia os atendimentos, problematizando teoria e prática e refletindo como ser e se tornar psicólogo. Nessa relação já iniciada com a sociedade, é o psicólogo supervisor quem responde, pois assinará prontuários que se constituem registro obrigatório para todo profissional. Por isso, a necessidade de registro junto ao CRP. Quando o psicólogo conclui a formação, cola grau, para iniciar o exercício da atividade profissional, deverá estar com seu registro ativo, pois aquele que não o fizer poderá responder ao Ministério Público pelo exercício legal da profissão de psicólogo. E o psicólogo registrado junto ao conselho responderá à COF recebendo orientações e à COI no caso de processo disciplinar. E essa resposta advém da construção do trabalho, fundamentado nos referenciais teórico-técnico, legal, ético-político. E você, psicólogo e psicóloga, como tem respondido às demandas apresentadas hoje pela sociedade? No intuito de aquecer uma reflexão sobre os pontos colocados aqui, trago os princípios fundamentais do nosso Código de Ética para nos auxiliar nessa tarefa. A saber, o trabalho de um psicólogo deve se basear no respeito e promoção da liberdade, igualdade, dignidade, integridade do ser humano. O psicólogo e psicóloga deve atuar com responsabilidade social e profissional, atuando de forma crítica em relação ao contexto social, econômico e político, e, ao mesmo tempo, cuidar permanentemente de sua formação, qualificação técnica, análise pessoal e supervisão.
o trabalho deverá ter como objetivo a promoção de saúde e qualidade de pessoas e coletividades. E, por fim, o psicólogo deverá promover a psicologia como ciência e profissão, né? Denunciar situações que prejudiquem a imagem da psicologia e, ao identificar relações de poder no contexto de trabalho, e estes ferirem os princípios do código, deve se posicionar de forma crítica a favor do código de ética. Quero agradecer, e é uma provocação para a gente pensar a partir desses pontos, né? Como a psicologia está emergindo, né, nessa situação de pandemia, as novas formas de trabalho, como ser ético nesse cenário que a gente é chamado, que é um contexto de urgência, né, em frente à pandemia, e essas novas formas e modelos de trabalho, que estão, assim, a partir do atendimento online, estão se derivando aí nas publicidades, nas redes sociais. São questões, sabe, gente, que a gente tem recebido muito aqui no setor de orientação e fiscalização. E aí a gente tem vários exemplos, mas aí eu trouxe essas questões para a gente pensar um pouquinho, tá? A partir daí. Cláudia, Délcio, muito obrigada pelas colocações, provocações, e o Délcio, ele traz aí um tripé, né, essa questão da ciência, da ética, da legislação, que conversa com a fala da Cláudia, é um desafio, e esse cuidado que somos uma categoria, temos direitos, temos deveres, e ouvindo vocês, me veio muita reflexão que eu acho que talvez por desconhecimento, por algum equívoco, alguns colegas de profissão acabam cometendo pequenos erros, muitas vezes por desconhecimento. Então, pessoal, façam bom uso dos conselhos, das comissões, busquem ajuda. É até interessante que eu vou abrir agora para as perguntas, e já apareceram algumas que dizem de uma dúvida, que às vezes tem coisas acontecendo nas redes sociais que, por uma questão de orientação, dá para a gente esclarecer. Então, parabéns, Cláudia, parabéns, Délcio. Vamos começar aí a tentar responder alguns questionamentos. Eu vou ler aqui 3 perguntas que eu recebi até o momento. O Marcelo Rezende, ele pergunta o seguinte: atualmente, quais seriam os principais problemas éticos que aparecem no CRP? Eu vou ler 3 perguntas e aí a gente passo para vocês, para também não acumular muita coisa. Então, essa do Marcelo, sobre o que tem aparecido no Conselho sobre questões éticas. E a Thaís Costa fez uma pergunta muito interessante também. Minha dúvida é sobre o tipo de conteúdo que o psicólogo pode postar nas redes sociais, visando minimizar os riscos de banalização da profissão e de má interpretação das pessoas em geral, que podem ler uma postagem sobre um tema e pensar que só aquilo já basta para tratar seu sintoma manifesto. Vamos começar com essas duas, então? Cláudia, você quer começar? De repente, o Délcio fala da ética e você fala essa das redes sociais, Cláudia? O que você acha? Sim, podemos. Podemos. Bom, então, começando aí, né, agradeço ao Marcelo, nosso companheiro aí na luta, né, na comissão lá de avaliação psicológica, né, então está sempre aí parceiro conosco. Bom, não respondendo apenas o Marcelo, né, mas é uma grande questão que nós temos, né, essas questões éticas que chegam ao conselho. Geralmente, elas não têm, assim, grandes novidades, por quê? São condizentes ao nosso processo ético, ao nosso código de ética, né? Então, muitas vezes a gente recebe lá questões de quebra de sigilo, né? Uma delas, né? Que a gente continua com essas questões, né? Principalmente aí com o atendimento nas TICs, né? Através das TICs, né? O exercício profissional, né? De não inscritos no conselho, né? Então, também, muitos profissionais que não são inscritos no conselho estão atuando sem registro, né? Então, como eu disse lá no início, isso é obrigatório, né? Tá o registro no conselho.
questões de guarda, né? Ainda tem essa guarda compartilhada também, muitas questões que o Conselho ele recebe quanto às questões éticas, como, às vezes, o profissional ele atua como mais na área jurídica, né? Ele dá um laudo e ali ele coloca essas questões mais já dizendo quem deveria ficar com a guarda, né, compartilhada ou com a guarda do filho, né? Então, assim, são várias questões, mas o que a gente vê mais atualmente é esta questão aí, onde que nós temos, né, essa falta de inscritos, exercício legal da profissão, né? E também questões que envolvem atualmente a formação profissional, mas que isso aí a gente tem trabalhado muito com a COF, né? Na orientação, na fiscalização de instâncias formadoras, né? Que às vezes quebram algumas questões, né? Quando a gente tem visto, né, a questão de estágios, a questão do que preconiza as DCNs, né? Mas isso aí não são questões direcionadas à ética, sim à formação, onde que a gente também tem esse papel de orientar e fiscalizar, tá? A Cláudia talvez pudesse completar, porque ela está mais atual aí no Conselho, desde 20 anos, né, Cláudia? Mas você está mais atualizada aí na sua subsede, o que tem aparecido, por quê? Tem uma questão muito da regionalização também, né? O que é no Sul, às vezes, isso não aparece muito na subsede lá do Norte, né? Mas que a gente vê aqui na sede, né? Muitas questões, né? Como eu trouxe aqui, tá? Se a Cláudia fica à vontade aí para, né, trazer alguma contribuição. Cláudia, deixa eu só, dentro do mesmo conteúdo, eu só vou acrescentar mais duas perguntas que conversam com o tema da rede social. A Simone Oliveira Couto, ela pergunta o seguinte: olá, gostaria de saber se tem alguma diretriz, algum documento que cita quais os conteúdos o psicólogo pode abordar nas redes sociais. E a Rosimar de Castro, ela pergunta: gostaria de saber como fazer a divulgação do trabalho neste momento de distanciamento físico. A rede social continua sendo o meio não indicado? Então, vamos lá. Parece que é a demanda mesmo, né? Marcelo, quando você faz essa pergunta, eu fiquei pensando assim, quais os principais desafios? Aí eu fiquei pensando em alguns que chegam aqui para a gente no setor e que são mais recorrentes, né? Então, por exemplo, uma demanda que chega muito para a gente é relação com a justiça. Aquele psicólogo que não é psicólogo do campo jurídico, não está no âmbito, está fora e é convocado a responder para a justiça, ou por interesse das partes, normalmente por interesse das partes, do advogado das partes, e o psicólogo tem muita dúvida como ele pode, deve ou tem que participar. Ele fica num dilema ético. Falou, Cláudia, mas eu sou psicóloga da família, a mãe me pede um documento, eu posso anexar ao processo. Então, assim, isso chega assim o tempo todo, né? Principalmente de guarda, né? Situações de guarda. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui é que essa questão ética, ela diz respeito de uma posição. Então, a primeira coisa que a gente conta para o psicólogo é assim, né? De qual lugar, em qual contexto você trabalha. Você é da clínica, você tem um contrato clínico, quem é seu paciente é a criança, você tem um dever ético com ela, está no código de ética. Os pais sabem o estritamente essencial para o desenvolvimento do trabalho. E qual que é a relação? A gente tenta fazer esse caminho com o psicólogo para ele entender que ele tem uma posição clínica e que muitas vezes não é compatível com uma participação dele da clínica lá no âmbito judiciário, porque são objetos de estudo diferentes, compreende? Lá existe um estudo do processo, de um todo, né, que envolvem as partes, é um estudo sistêmico. Aqui fora, o psicólogo está com a parte, né? Ele está com a criança no âmbito clínico, uma demanda específica. E aí surge, como surge a demanda, a dúvida do trabalho, surge a dúvida do documento, que é produto de um trabalho. Todo documento psicológico é a conduta profissional que está ali documentada, que tem uma análise técnico-científica, que tem uma condução do trabalho,
de início do trabalho, de identificação do objetivo do trabalho, de análise e de encaminhamento, né? Então, é um documento produto. Então, quando chega a demanda, qual o documento? Eu pergunto, onde você está? Né? Qual que foi a demanda que aparece para você? Como é que você vê essa demanda? Tá? Só estou trazendo um pouco do que é a construção da orientação que a gente faz, que envolve a questão da ética, da formação e do exercício. Tá? Então, essa questão de elaboração de documentos, principalmente em relação com a justiça, chega demais. Ok? Tem chegado demais. Eu tenho trabalhado muito aqui, eu acho que os colegas também, quando a gente faz as reuniões, a questão dessa dúvida que surgiram nas outras duas perguntas também, que eu trago como exemplo, das redes sociais. Eu, com a experiência que eu tenho, assim, a psicologia, ela não preocupa com o objeto, ela preocupa com a relação de objeto, né? Então, o psicólogo, ele pode usar esses mecanismos, as redes, mas ele tem que saber como, né? Ele tem que saber como é que é melhor eu fazer usar a rede social LinkedIn ou Instagram, né? Que tem uma questão de transpor ideias, apresentar a profissão. A gente tem que avaliar esses veículos que a gente vai utilizar, né? A gente tem que saber como, mas principalmente avaliar. Eu vou usar o Instagram, o psicólogo está usando muito o Instagram, que é um aplicativo de imagens, né? De figuras, que não tem muito como apresentar o trabalho do psicólogo. Então, eu tenho feito orientações, gente, fiz 6 orientações, tem 2 semanas, de psicólogo, de denúncias de psicólogos nas redes sociais, com perfis profissionais e pessoais juntos, mas com posições que podem comprometer a psicologia como ciência e profissão. Então, a questão não é isso, a questão é como você está passando a psicologia para a sociedade como ciência e profissão. Né? Às vezes o psicólogo usa práticas, constelação familiar, e fala que é psicólogo, Cláudia, mas eu não uso junto, eu uso separado, mas está passando a ideia da associação, né? Ou ele está colocando um perfil, coloca de shortinho, numa intimidade pessoal, e ao mesmo tempo está falando que a psicologia, aí chega a denúncia, o marido da paciente envolveu, aí a esposa traída denuncia, que os dois envolveram por uma questão da rede, e aí a gente conversa com isso com o psicólogo, né? Que a nossa posição ela já envolve riscos, de uma forma geral. A gente precisa trabalhar para diminuir esses riscos. Se a gente se coloca nessa posição arriscada na rede social de uma forma mais aberta, mais arriscado fica para nós respondermos de uma posição profissional, porque está tudo junto. A questão ética, ela traz a pessoa, a formação da pessoa, a pessoa na sua intimidade, né, como ela é, com a profissão. Então, a gente tem feito muito essa orientação de levar o psicólogo a entender que lugar é esse que ele escolhe e como ele está se posicionando e como ele está representando a psicologia para a sociedade. Qual é a mensagem? Né? O que ele quer passar? Tendo em vista que a gente tem um coletivo, a gente tem as normas iguais, né? E esse que é o nosso maior trabalho, é pensar da perspectiva ética. Por que você faz assim? Uma me respondeu assim, Cláudia, porque eu tenho 11 mil seguidores, 11 mil. Aí eu falei para ela assim, mas você tem 70 mil colegas inscritos em Minas Gerais. O grupo é maior, né? Então, a gente precisa fazer uma escolha, quando a gente escolhe ser psicólogo, de qual é a posição que a gente vai adotar perante o nosso coletivo, a nossa categoria, perante as normas e diretrizes da nossa profissão. Elas não estão fechadas, a gente discute essas normas de 3 em 3 anos no Sistema Conselhos, no COREP. A gente discute planejamento para o código. Agora, a questão da psicoterapia está aberto para a consulta pública, né? Então, assim, é sempre um processo democrático, é sempre um processo coletivo. Nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar entre nós precisamos conversar com a sociedade para que nosso trabalho tenha uma efetividade, né? Que a psicologia ela realmente seja, igual está sendo urgente para a sociedade, mas de uma forma digna, de uma forma como ciência, como profissão, que dê respostas, né? Aí eu pensei nessa também. Uma outra também, Marcelo, que eu pensei,
Só complementando, conteúdo, a gente não faz uma análise de conteúdo com vocês. A gente pede para que vocês, na medida que vocês forem publicar algum tipo de conteúdo da psicologia como ciência e profissão, que vocês coloquem a fonte, né? Vocês tiraram aquela reflexão, aquela citação com fonte de algum lugar. Agora, parece que eu escutei assim na pergunta, e se um paciente identifica? Quando a gente está exposto, né, a gente está na rede social, a gente está sujeito a interpelações, a interpretações. Eu falo que é uma das orientações mais delicadas que a gente faz é da publicidade. Porque o psicólogo fala assim, Cláudia, eu não tinha pensado nisso. Eu não pensei, eu escrevi assim pensando de um outro jeito, mas houve interpretações. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado na hora que a gente for ofertar, que a gente for apresentar o trabalho. E agora a tendência é essa, né? Na outra pergunta, como divulgar nesse momento do distanciamento social? Eu falo que a gente está isolado, mas a gente está mais exposto do que nunca, né? Porque a gente está super conectado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente não aconselha, ele não vai definir que tipo de conteúdo. Isso não é do nosso alçada. Você, profissional, tem toda a condição, conhecimento teórico-técnico, de organizar esse trabalho. Agora, esse trabalho e a intenção que você tem pode ser apresentada para a gente. A gente recebe e a gente ajuda na orientação, tá? Um outro exemplo que eu acho que é importante trazer também, que chega bastante, é quando o aluno, ele tem os pacientes na clínica escola, e ele cola grau, e ele leva os seus pacientes para seu consultório. E ele, nesse meio tempo, ele não faz o registro, porque não tem o tempo hábil do registro ativo no conselho. Nesse momento, ele está em exercício legal da profissão. Ele pode responder. Por quê? Porque a continuidade da assistência, ela está preservada, vindo lá da clínica para o âmbito particular do exercício. O prontuário, ele continua sendo registrado. Gente, prontuário é a coisa mais importante. Se a gente for pensar na nossa função conselho, o prontuário é uma das funções regulamentadas, né? O registro em documento de prontuário é uma das funções mais importantes que a gente precisa fazer. É uma resposta que a gente dá para a sociedade, é uma resposta que a gente dá sobre o tratamento, sobre a condução, a direção clínica que aquele paciente chegou e ele passa a estar. Então, a gente precisa comunicar isso para o paciente, né? Isso foi regulamentado em 2009 só, porque a gente já vinha com as discussões de prontuário, ainda bem, que é um registro obrigatório. E eu falo que é por isso também que a gente discute muito essa questão do supervisor clínico, né, lá no âmbito da IES, dele ter esse registro ativo no conselho, porque ele que faz o prontuário. E lá no estágio já é relação com a sociedade, já é oferta de serviço em psicologia, né? Então, muito importante que isso aconteça, tá? Então, assim, de ficar atento quando a gente faz o CRP pelo campo, as ações do nono período, a conversa, a gente fala muito isso com os coordenadores, com os alunos, a importância de se fazer esse registro, é obrigatório, tá? E essa questão dos depoimentos de paciente, esse marketing, né, que surgiu nessa novidade nas redes sociais, depoimento de pacientes na página do psicólogo, fotos, Cláudia, mas ele deu consentimento, ele aceitou aparecer. Uma coisa ele pode aceitar aparecer que seja na rede dele, né, no site dele, outra coisa é isso aparecer sustentado pelo profissional psicólogo, né, como uma questão de mercado, como uma questão de uma prerrogativa de autopromoção. Olha, os pacientes meus falam sobre o meu atendimento, que eles tiveram sucesso. Então, assim, para a gente pensar que isso vem surgindo e que isso tem representado um problema para nós psicólogos. Às vezes, para outra profissão, mais pragmática ou de outra área, isso não ofereça tanto problema. Mas para nós da psicologia, vários desses modelos têm representado problema. Isso que é importante a gente pensar. Eu me senti muito provocada a vir conversar, sabe, Veli, nesse tema, e pensar sobre isso, que a psicologia ela está na pauta do dia, mas nós precisamos pensar como é que nós estamos fazendo isso. O Cláudio, já que você me citou, eu queria só responder algumas provocações aqui, enquanto você está tomando aguinha aí,
eu como conselheira, né, a gente participa de julgamentos éticos, e o que a gente vê muito, né, nas querelas, né, nos embates, por exemplo, o psicólogo ou a psicóloga, ela fez um contrato para prestar um tipo de serviço, por exemplo, psicoterapia. Aí o cliente pede uma avaliação psicológica, não é uma área que ela domina e ela faz, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se eu domino a psicoterapia, mas não domino, por exemplo, fazer uma avaliação psicológica que envolve o uso de testes, etc., não faça aquilo que você não tem domínio sobre, porque você está, é nossa responsabilidade, enquanto psicólogas e psicólogos, responder tecnicamente sobre o serviço prestado. Então, a gente tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade. Então, se a gente não domina uma determinada área, não prestar um serviço que a gente não domina, saber colocar limites para o paciente, dizer para ele, não, eu não domino a avaliação psicológica, eu posso te encaminhar para um colega que tem, né, especialidade nessa parte de avaliação, que domina testes, que tem, sabe, emitir laudos, etc., né? Às vezes também você atende uma paciente e ela fala assim, eu preciso que você poderia assinar esse laudo aqui para o meu filho? Você não atende o filho dela, por que você vai assinar um laudo de uma criança que você não conhece a pedido de uma pessoa? Então, assim, ou uma cliente que é psicóloga também, você tem atende uma psicóloga, uma cliente psicóloga, e ela te pede, além de fazer a psicoterapia com você, que você dê supervisão para ela, entende? Então, saber separar, não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ter muito cuidado para não misturar contratos, então ter muito bem definido, né, o tipo de serviço que você está prestando, que você está sendo contratado, e não ir além daquilo para o qual você tem capacidade técnica, domínio técnico, e para o qual você estabeleceu ali um contrato de prestação de serviços, né, porque isso a gente vê que depois isso vira um processo ético, né, contra a psicóloga e o psicólogo, né, e às vezes por uma falta de informação, né? A gente vê que a pessoa, ela não tinha, né? Ela foi falta de maldade, inclusive, vamos dizer assim, né? Falta de malícia, falta de maldade, mas que a gente tem que responder eticamente sobre serviços prestados que não têm qualidade, a qualidade necessária, né? Mas essa pauta que você traz é tão importante, porque eu falo que ser ético é reconhecer nossos próprios limites, né? E também reconhecer os limites de ser psicólogo. A psicologia, ela não dá conta de tudo, né? Então, a psicologia, ela tem um recorte muito específico de objeto, de trabalho, de resposta, que eu acho que, às vezes, os alunos ou os profissionais fazem um pouco de confusão, ou os recém-formados, porque a psicologia, ela é generalista. Então, quando você forma, você pode atuar em todas as áreas, mas não deve, pelo preceito ético do código, porque prevê no código a perspectiva da qualificação. Então, se eu não tenho essa condição, igual você traz, nesse exemplo que você traz, é ser ético eu dizer não, eu não tenho essa condição nesse momento, mas eu tenho um colega que tem essa condição, né? Ou eu tenho uma condição até aqui, a partir disso, igual você traz da avaliação, um outro colega vai fazer, isso é muito importante. Exatamente. Pode falar, Ireli, desculpa. Não, eu estou vendo aqui que está cheio de perguntas, pode prosseguir aí, André. Quantas reflexões em Cláudia, Délcio, e várias perguntas, e muitas em torno das redes sociais, né? De repente, até depois a gente pensar um outro evento em função disso. Só sinalizando aí que são 18h18, o evento está sendo gravado. Eu vou trazer algumas perguntas, vou ler algumas porque o conteúdo é o mesmo. Délcio, tem uma aqui direcionada a você. O Marcelo, ele pede para você explicar como se dá essa quebra do sigilo profissional, e depois ele pergunta, mas a quebra de sigilo tem aparecido mais neste contexto jurídico ou aparece também na clínica? E as outras que apareceram...
Oi? Desculpa. Marcelo, está chiando a sua fala. Deixa eu anotar isso, Marcelo. Marcelo, não ficou audível. De repente, se você digitar... Eu acho que não é ele, Andréia, não é o Marcelo, não, é outra pessoa que está fazendo. É outra A Pessoal, equipe técnica podia tentar fechar o som. Desativar o microfone. Desculpe, então. Então, seria essa pergunta para o Délcio, do Marcelo, e apareceram outras com as questões das redes sociais. A Rosimar, ela coloca aqui: ainda acho que o campo da psicologia é muito desvalorizado pelo poder público e sociedade. Como fazer para que isso possa ser mudado na visão da sociedade? A Geralda Francisca pergunta: gostaria de saber como são as diretrizes e protocolos para abertura de consultório e como é realizado o processo de inscrição de pessoas jurídicas junto ao Conselho para prestação de serviços psicológicos. E uma última para essa rodada, e volto com a palavra para vocês. A Leandra, sobre usar o nome Psi nas redes sociais, sendo que não é formada ainda, apenas estudantes, poderia falar sobre isso? Então, quer começar, Délcio, para responder o Marcelo? Ok. Essa quebra de sigilo profissional. Muitas vezes isso aparece, né, como no nosso código de ética, né, nós temos lá, né, a questão do sigilo profissional, isso aí no contrato, e todo o atendimento do processo terapêutico e também numa avaliação existe essa questão do sigilo profissional, né? Muitas vezes isso aparece já mesmo quando é feita uma instalação de processo. Como, né, foi citado também no Código de Ética, né, é importante que o código a gente deve conhecer, cumprir e fazer cumprir o código, né? Então, muitas vezes, por uma denúncia, por um envio, né, para a COF, uma fiscalização, para uma orientação. Então, isso às vezes chega no conselho, muitas vezes por um outro agente que se sente lesado, seja no atendimento clínico ou mesmo, né, numa avaliação psicológica. Existe também, pelo nosso Código de Ética, a possibilidade da quebra de sigilo, né, quando se deve ao menor prejuízo, né? Mas isso aí é muito difícil a gente dizer, né, estatisticamente, se é mais na clínica ou se é mais na parte jurídica, né? E quais são essas quebras de sigilo, sem realmente a gente estar numa instauração de processo, quando vai lá para a plenária, que a gente discute, né? Que muitas vezes tem uma queixa de quebra de sigilo, mas às vezes isso na instauração de um processo, nas oitivas, isso não aparece, né? Então, a gente tem que ter essa cautela para dizer até mesmo dessa quebra de sigilo e constatar realmente se houve ou não. Mas muitas vezes isso aparece através de um laudo, ou então nas questões mesmo de envio de documentos, onde tem o relato estrito da sessão, né? Onde que todos os conteúdos sigilosos vão parar na mão de uma outra pessoa que não compete, né, a esse conhecimento, a essa confidencialidade, né? Então, assim, nós não temos uma só, né, uma forma dessa quebra de sigilo. São vários, mas isso que é a importância da gente ter lá, né, a Comissão de Orientação e Ética e a COF, e a COI, nesse sentido, para fazer as oitivas, para instaurar um processo, né? Então, isso fica difícil responder realmente, né, se é mais na área clínica ou na jurídica, né? Mas a gente só tem condições de fazer essa análise quando, de fato, isso chega até o conselho. A gente sabe que, às vezes, isso não chega ao conselho, muitas questões de sigilo são quebradas, mas que a própria pessoa ela tem medo, né, de levar isso até o conselho, de sofrer alguma pressão, né? Então, por isso que a gente reforça a necessidade desse
cumprimento do Código de Ética, cumprir e fazer cumprir. Então, nosso papel também, enquanto profissional, é fazer cumprir o nosso Código de Ética. Se a gente está vendo que existe aí, né, pessoas que estão infringindo uma ética, cabe a nós também cuidar da nossa profissão enquanto ciência, né, que isso aí só vem em benefício do fortalecimento da nossa profissão. Tá? Espero ter respondido. Tá? E só lembrando também, estou vendo aí, diante de tantas questões que a gente tem, né, talvez não dê tempo da gente responder a todas, mas que isso, como a gente tem condições de coletar todas essas perguntas, depois a gente pode responder, né, isso de uma maneira, né, mais particularizada, tá? Então, Eu obrigado. posso, inclusive, passar meu e-mail, tá, gente? Porque que seja também o início, né, desse diálogo, né? Porque nossas ações, elas têm esse propósito de estreitar nossas relações, de iniciar um diálogo e continuar esse diálogo. Então, eu vou passar meu e-mail Cláudia, para já foi vocês, até convidada pela Vanina, né, para poder falar lá, né, a nossa parceira aí lá da Comissão de Formação, a Vanina, né, então, muito bacana, que é um tema que realmente não tem como esgotá-lo aqui, né? Sim. Tá ok? Eu queria dizer para vocês também, antes de eu responder aqui as perguntas finais, que a gente está com já um estudo pelo Conselho Federal sobre uma nota de publicidade, tem muitas dúvidas das redes sociais, desses formatos, e que a gente também, em Minas, já estamos na pauta, né, de fazer um evento sobre esse tema, da COF e da COI, tá? Então, para os participantes saberem que em breve vai sair aí, vai ter essa notícia desse evento e dessa nova nota. A gente tem várias notas, tá, pessoal? A gente tem notas sobre plataformas, a gente tem notas sobre publicidade, aqui em Minas a gente tem algumas reflexões do artigo 20 do Código, a gente tem materiais bacanas que vocês podem acessar no site do CRPMG, ok? Então, aí são 5 questões, algumas eu vou direcionar, porque a gente tem delas bem explicadinhas lá no site, tá? Vou me sentir à vontade de fazer isso e de debruçar nas outras que merecem mais reflexão. O Delcio te respondeu, Marcelo, através dos documentos que a gente consegue mais visualizar o problema de quebra de sigilo, porque é de uma forma mais concreta. Tá? Então, ela está mais concretizada, a identificação nos documentos. E em relação à justiça, por causa do desvio da função mesmo, né? O psicólogo ele fica com dúvida, ele acha que tem que participar com a parte, e ele faz um documento clínico que configura se quebra, né? Então, o tratamento do sigilo, ele tem que a ver com o objeto, meu objeto de estudo, né? Se eu faço para além do meu objeto de estudo, eu já estou colocando informações para além do meu propósito, né? Isso é uma interpretação também, e do objetivo fim. Eu fiz um estudo para aquele fim e ele tomou outro rumo. Então, isso é muito perigoso, né? O uso indevido. Então, a nova resolução, ela vem também para dirimir esse problema, dizendo que a gente precisa colocar no início ao fim a determinação e objetivo do documento, tá? E a conversa sobre o documento também é longa, tá, gente? Eu queria também abordar de uma forma mais cuidadosa, de prontuário, de elaboração de documentos, de registro documental, tendo a nova lei de proteção de dados aí também, mas aí a gente fica para uma nova conversa. A desvalorização a percepção que uma colega, né, está tendo sobre a imagem da psicologia, que também foi uma das provocações que é importante a gente fazer, né? Qual que é o produto que nós estamos passando para a sociedade, que isso tem a ver com a gente. Eu ia pedir a Eveli para falar enquanto conselheira também, dar no finalzinho. Isso tem muito a ver com a gente. Se a gente for falar de ética, formação e exercício, a gente tem que pensar qual que é a nossa parcela em cada ação que a gente faz como cidadã primeiro, psicólogo, né? No meu grupo, eu pertenço a um coletivo, meu coletivo é da psicologia, né? Mas eu sou a Cláudia, né? São João del Rei, eu tenho uma percepção de mundo, de homem, de vida, que isso agrega à minha formação como psicóloga, né? E qual que é a minha ação diante disso? Porque a sociedade também somos nós. Nós compomos esse grupo social, né? Somos brasileiros, temos questões. Então, assim, como é que nós vamos conversar sobre isso? Valorizar ou desvalorizar? O que nós estamos fazendo? É uma boa conversa. Se a gente for pensar como é que os desafios éticos, os problemas, e como é que o conselho pensa em dialogar com a sociedade.
a favor da psicologia como ciência e profissão, tá? E aí eu vou deixar para você, tá, Evelyn? Se você quiser dar uma fechada. Usar o psi, a terminologia psi, antes de formar, a gente pode pensar que é uma apresentação que não corresponde. Você pode dizer que está se graduando como psi, né? Você está nesse processo. A gente só pode se apresentar com aquilo que a gente tem. Eu não posso fazer uma oferta daquilo que eu não tenho, né? Então, eu tenho um conhecimento mais na área da educação, mas eu não tenho conhecimento da área hospitalar, não sei. Eu posso estudar? Posso, né? Mas eu não posso fazer uma denominação, por quê? Porque somos uma profissão regulamentada, né? Hoje tem tantas denominações que confundem nosso campo, os terapeutas, as práticas integrativas, que tudo dizem de uma saúde, um bem-estar, mas não é propriamente o que é a psicologia, né? Existe uma confusão, e a gente não pode confundir a sociedade, a gente tem que dizer o que é a psicologia, né? Então, assim, é bacana quando você se apresenta tal como você é. Eu sou estudante de psicologia, futura psi, né? Não sei se eu respondi, se era essa a intenção na pergunta, mas eu escutei um pouco assim. A inscrição de pessoa jurídica, a gente tem uma aba perguntas frequentes, a gente tem uma aba específica de perguntas e respostas que a gente constrói no nosso setor para facilitar, para ajudá-los, as orientações. A gente tem um guia do exercício profissional, a gente está soltando agora uma cartilha nova, com todos os links possíveis de campos de atuações, psicólogo hospitalar, as leis da profissão, as normas da profissão, as normas que envolvem a saúde no terceiro setor, né? Nos hospitais, na complexidade. Então, a gente fez um estudo para facilitar e ajudar os psicólogos em cada campo. Então, a gente tem muita coisa, tá? Inscrição de pessoas jurídicas, você vai achar lá. Se tiver dúvida, fala comigo, que eu vou te ajudar. Tá? Quando uma empresa com CNPJ tem uma atividade fim em psicologia, ela precisa se registrar junto ao conselho. Vai ter um número igual de pessoa física, ok? E abertura de consultório também, a gente fez esse detalhamento para vocês. O que precisa? Primeiro, o registro no conselho. Depois, se atendimento online, registro no EPSI. Depois, se for autônomo, as inscrições lá no órgão municipal, no seu município, da vigilância, tá? E as condições sanitárias do ambiente, de silêncio, de sigilo, de guarda de materiais e prontuários, de uma lâmpada branca, se for fazer avaliação psicológica, de mobiliário para criança. Eu vou vistoriar, gente, as empresas, eles falam assim, atividade fim, atendimento infantil. Manda foto para eu ver, para eu vistoriar. Onde que você vai atender essa criança? Aí não tem um espaço para criança. Eu ponho ele no tapete. Se ele quiser, ele assenta no sofá. A gente precisa definir no nosso espaço físico onde nós vamos acolher. Tem que ter um cantinho para criança no seu espaço, no seu consultório, que é definido para ela. Então, assim, eu sou meio enjoada na vistoria, mas apresentou o trabalho, eu preciso estar justificado, né? E essas questões estão todas colocadas lá para vocês, com muito carinho, que a gente constrói, que a gente reconstrói, que a gente vê que não está bom, que a gente melhora, e a gente precisa de vocês para melhorar. Ok? Excelente, Cláudia. Pessoal, já são 18h30, muitas perguntas, muitos questionamentos, a sala está cheia, é uma grande alegria. O evento está sendo gravado, ele vai ficar no YouTube. O que eu pensei? Fazer a última leva de perguntas, vou ler de uma forma geral, e depois a gente caminha para as considerações finais, até mesmo para respeitar o tempo do nosso evento, tá bom? Vamos lá. A nossa querida Vanina faz um convite aí para a Cláudia. Cláudia, quero te convidar para falar para os meus alunos sobre esse tema. Esse tema é muito relevante para todos os estudantes em formação hoje. Então, convite feito. Obrigada. A Suelen Rodrigues, ela faz a seguinte pergunta: poderia falar algum tema, ansiedade, nas redes sociais, mesmo sendo estudante? A Eduarda faz a seguinte pergunta: Cláudia, boa noite.
Você acha que o psicólogo, então, pode ter um perfil profissional e não pessoal, ou vice-versa? A Denise Nascimento. Eu estou emendando, Cláudia e Délcio, porque os conteúdos conversam. A Denise, o Instagram não é apenas uma rede de imagem, mas de conteúdo. O psicólogo, quando está no Instagram, a meu ver, é informativo, sobre uma correta, um transtorno. Qual podemos psicoeducar? Estou equivocada? A Cirlei Guimarães. Fico na dúvida do atendimento online em como fazer o primeiro acordo profissional com o cliente. É igual ao atendimento presencial? Sim. Faltam mais três, aliás. A Juliana. Seria ideal separar os perfis, não misturar o profissional do pessoal, para que as pessoas também consigam fazer essa separação, a leitura da pessoa e do profissional? A Leandra. E quando o psi que solicita que você publique marcando ele? A Larissa. O que postar na rede social? E a última. Boa noite a todos. A Jéssica. Como profissional graduado pode informar qual sua abordagem de orientação quando ainda não possui uma especialização, uma pós? Então, passo a palavra para a Cláudia e para o Délcio. Não consegui anotar tudo, não. Estou anotando. Tá, eu juntei algumas muito parecidas também para a gente utilizar, tá? São questões no caso, aí eu passo a também. palavra para a Cláudia, porque tudo aí tem relação que dela, ela está trazendo. É o tema aí bem apropriado, né, para a questão aí desses atendimentos online, dessas novas possibilidades que nós temos aí, esses desafios, né? Eu acho que, de maneira geral, elas são muito parecidas, né? Sim. E Cláudia, só acrescentando também sobre valor, de colocar valor da sessão, se pode ter atendimento gratuito, se não pode, porque isso eu fui dando uma lida geral. Então, a palavra é sua aí, Cláudia. Vanina, eu quero agradecer o convite, e aí você puxou minha língua, que eu vou ter que falar. Nós temos um projeto muito bacana, ficou grande, um projeto da COF, chama-se RP pelo Campus, onde a gente, rapidamente, a gente tem como intenção ser um formato de ações dialógicas, onde a gente, conselho, possa conversar com as faculdades e trazer os dilemas éticos no campo do estágio, para a gente logo já poder ajudar no sentido dessa discussão ética, tá? Então, é um formato que a gente fez, estou falando rápido e mais objetivo. Nós temos 3 eixos, esse projeto. A gente precisa que os 3 sejam desenvolvidos para que eles funcionem bem. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro são relações institucionais. A gente precisa conversar, instituição CRP e coordenadores e professores, nós precisamos conversar. O que, né? Tipo uma ação como essa. A gente fazer e se aproximar para ver o que a gente precisa. O conselho somos nós. Nós precisamos que a categoria, a sociedade, os alunos tragam as questões para a gente poder repensar, reformular, refletir, dialogar, né? Então, a gente, no primeiro eixo é esse. O segundo, a gente faz ações com os primeiros períodos, disciplinas de ética e 9º período, com foco específico em cada uma, trazendo esse diálogo. E no último, no terceiro eixo, são ações gerais, ações abertas, oficinas, encontros virtuais, onde todos os atores podem estar presentes e devem estar presentes, né? São os alunos, os psicólogos, supervisores, orientadores, coordenadores, psicólogos da cidade. A gente fez uma ação dessa em Barbacena, pela faculdade, e a gente chamou todos os psicólogos do serviço público, e a gente fez junto com a IES, a gente fez um grande evento. Então, assim, o projeto, ele existe, a gente realiza e desenvolve ele, e agora a gente está reformatando para esse modelo que a gente está alcançando agora por meio tecnológico, tá, Vanina? Aí a gente conversa um pouquinho depois. Você fala da onde, Vanina? Ela fala da onde? Sete Lagoas, Minas, né? Sete Lagoas, é aqui pertinho. E eu estou no grupo, junto com a Andréia, com a Eveli e Délcio, né? No grupo de formação, a gente pode conversar, sim. Tá, joia. Só para te dar esse retorno. Tá bom, então, depois trocamos contatos. Tá, joia. Vamos lá. Falar sobre temas no Instagram.
Então, parece que estão retornando nessa dúvida, do início até agora, eles estão perguntando qual o conteúdo. Então, eu não estou sabendo qual que é a dúvida exatamente, porque nós, como pessoas, podemos publicar conteúdos. Agora, o que difere como nós, profissionais ou estudantes de psicologia, estamos divulgando, mediando esse diálogo com a sociedade. Por que eu vou publicar enquanto estudante sobre ansiedade? Qual que é a minha intenção, qual que é o meu propósito? O mais importante é você colocar uma referência na matéria que você publica, tá? Por qual que é a sua intenção, qual que é a fonte e qual que é a sua graduação. Eu estou em graduação em psicologia. Tá? Então, não tem assim um conteúdo, tem a forma que você apresenta, a sua intenção na apresentação. Você não pode dizer assim, eu sou formada em psicologia, igual a outra perguntou, eu posso colocar psi? Não pode, porque ainda não é psi, né? Eu posso falar de uma definição de ansiedade no meu nome? Não posso, porque não é minha definição, né? Agora, qual que é a intenção de eu fazer essa mediação, de falar de ansiedade na rede social? Isso é que é importante, gente, pensar antes de querer fazer, do meu interesse individual, tem que ter um interesse público. O que eu quero, onde que eu quero chegar, o que eu quero apresentar, por que eu estou falando, eu estou me tornando psicólogo, estou na graduação, o que eu quero atingir com isso, né? Eu acho que é essa primeira pergunta. Não sei se eu vou conseguir responder, mas se eu não conseguir, eu estou feliz assim mesmo, porque eu quero que vocês fiquem com um monte de pergunta, para a gente voltar a conversar, tá? O ideal é separar perfil. A gente tem discutido isso muito dentro do conselho, na nossa equipe. A gente procurando entender, o Conselho Federal está fazendo essa consulta, vai soltar nota, nós estamos procurando entender o que é mais importante. É você diminuir o risco. Cláudia, eu sinto que se eu colocar o perfil pessoal e profissional junto, eu vou confundir, eu não vou saber fazer isso. Então, não faça. Tem profissional que sabe, fala assim, não, Cláudia, eu consigo fazer isso bem. É igual questão de vínculo, eu atendo 2 irmãs. Eu consigo separar, o código me dá essa prerrogativa. Não é ideal, porque você vai confundir, é risco. Aí uma psicóloga fala para mim, Cláudia, eu consigo. Eu vou falar para ela que ela não consegue ou que ela não pode? Não posso. Então, eu mostro para ela os caminhos de risco que ela tem e o que ela deve percorrer. Entende isso? Então, eu não posso falar para você. Eu acho, do que eu estou vendo e estou recebendo como problema, algumas orientações eu fiz para a psicóloga separar. Porque ela fez um jeito que ela fez de perfil pessoal e profissional, que feria a imagem da psicologia. É como se ali não tivesse uma psicóloga, tivesse uma amiga ambulante. Eu vou ficando mais à vontade, eu vou falando mais. Mas não é verdade? Eu estou aqui para te ajudar. Eu sou sua amiga. Gente, espera aí, né? O que é um profissional de psicologia, numa oferta, na sua posição como é, né? O que é a minha intimidade? Mas eles falam assim para mim, não, mas a empresa que faz esse trabalho para mim, de oferta de serviço, me instruiu que eu tenho que, quanto mais intimidade eu colocar a minha da minha vida pessoal, mais eu consigo paciente. Vocês estão entendendo a conversa? Então, o que está por trás disso? Existe marketing, existe um modelo pronto, e esse tipo de coisa que está ferindo para nós o âmbito ético, né? As nossas condições éticas. É isso. Então, assim, nós temos que reavaliar esse modelo. Então, o que eu trago para vocês nessas questões, separa perfil, não separa perfil, coloca o conteúdo, é a gente repensar esses modelos, em que fere, né? Me ajuda ou me atrapalha? A imagem da psicologia está sendo passada conforme os princípios que eu falei para vocês no final, do Código de Ética. Os princípios fundamentais. Lá tem tudo. São 7 princípios. Aquilo é tudo. Responsabilidade profissional, formação continuada, responsabilidade social, universalizar a psicologia como ciência e profissão. Nós estamos fazendo isso, nós estamos virando senso comum de novo, né? Nós estamos virando amigo, profissional que ajuda. Então, assim, aí é uma crítica, assim, com todo respeito, com toda seriedade. Atendimento online é mesmo que presencial? Atendimento online é recurso. Recurso você usa ou não usa. Inclusive,
Às vezes você não usa porque o seu paciente ou não lida bem com a internet, não quer usar o recurso, ou não tem acesso à internet. Nós não podemos excluí-lo. Então, nós continuamos na mesma condição presencial. A gente usa ou não usa? Por que virou regra? Por causa da questão da pandemia. Isso foi para a humanidade, né? Mas isso já era antes. A gente já tinha uma discussão sobre esses atendimentos, do acesso, da possibilidade. Isso tudo continua. Só que eu acho, o meu ponto de vista, né, já que eu estou com a palavra, é que, como é um recurso, a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente está dentro da nossa casa, a gente precisa preservar sigilo, né? O Marcelo até fez essa pergunta do sigilo. Eu acho que é uma condição que a gente tem que vigiar. Como é que eu faço um contrato? Teve essa pergunta aí, ó. Como é que eu faço um contrato inicial no atendimento online? Colega, lá quando você preencheu o cadastro EPSI, tem uma relação, até tirei aqui, ó. Tem uma relação, não está aparecendo. Tem uma relação de 7 orientações éticas para quem faz o cadastro EPSI para atender. Né? O que é importante, como é que você deve fazer? Pega esses 7 elementos, faça com seu paciente, pergunta essa condição para ele do recurso. Tem uma questão curiosa, porque lá na resolução de hipnose, que é regulamentada, ela fala dessas condições. Eu não estou lembrando o número dela agora para você, mas é a resolução do CFP. Você só vai usar o recurso quando beneficiar o paciente. Você só usa o recurso quando você se sente capacitado para tal. Então, eu tenho que ter um manejo tecnológico. Eu não posso sair e formar, olha, que bacana, eu sou psicólogo online. A gente ouve isso, não ouve? Não existe isso, psicólogo online, tá? Então, assim, e como abordar a qualificação? Qualificação é quando ou você tem um curso que você pode apresentar ou que você tem uma experiência acumulada, uma expertise, um tempo na clínica que você pode apresentar. Ou você tem um curso, ou você tem eu gosto de fazer essa discussão da qualificação assim, você tem uma responsabilidade, você precisa responder. Você tem essa condição de responder? Essa é a sua qualificação. Né? Se eu tenho essa condição de responder, eu sou qualificada. Então, assim, isso é uma reflexão, tá? Então, eu só posso postar aquilo que eu possuo. Eu tenho uma pós-graduação, eu tenho 2 pós-graduações. Eu sou professora, isso eu posso postar. Eu tenho uma experiência no setor de orientação e fiscalização de 20 anos. É uma qualificação. Eu acumulei uma experiência. Né? Então, a qualificação é só aquilo que você tiver e tiver condições de responder daquele campo, daquele lugar. Ok? Cláudia, eu acho que eu fecho aí. Pode falar. É porque eu fiz essa pergunta, eu queria entender como que eu falo sobre a minha abordagem, porque todo atendimento clínico é orientado segundo uma abordagem. Como Sim. que eu falo dessa abordagem? Geralmente eu uso atendimentos orientados a, porque eu não tenho a especialização, é isso que eu fiquei em dúvida. Você não tem nenhuma especialização? Não tenho. Tá. E você acumulou experiência clínica por anos, é isso? Não. Então eu estou fazendo errado, né? Como que eu falo? É porque, assim, eu gostaria de saber como é que eu falo, porque todo atendimento é orientado. Só que, como que eu falo dessa abordagem que eu utilizo, que eu me baseio nela, sem ter a especialização, e porque eu comecei recentemente, eu me formei no ano passado, na verdade, no meio da pandemia. Então, você faz clínica, psicologia clínica é um campo. E você faz na abordagem de terapia cognitiva, é isso? Comportamental? Terapia analítica comportamental. Pronto, pode apresentar sua linha teórica. Eu posso falar... Pode apresentar sua linha teórica. Você não pode dizer que é especialista nessa linha teórica, porque você ainda não fez, né? Não concluiu. Então, obrigada, tá? desculpa. Mas você pode apresentar, sim. Cláudia, você me permite aqui fazer uma fala, que eu vou precisar de me despedir de vocês. E eu queria só agradecer muito, né, essa participação de vocês nesse evento. Gostaria de salientar que
O Conselho Regional de Psicologia possui 10 psicólogas fiscais, das quais a Cláudia integra esse grupo. A gente tem essas psicólogas distribuídas por todas as subsedes do Estado. Vocês podem encaminhar as perguntas, né? Importante que vocês saibam que uma das funções do conselho, aliás, uma das funções principais é esse trabalho orientativo do exercício profissional, né? E às vezes a gente não conhece, né? Não sabe que pode e deve recorrer ao conselho, às psicólogas fiscais para tirar dúvidas. Se você está vivendo um dilema ético no exercício da sua profissão, você pode buscar uma orientação, né? Se você tem qualquer tipo de dúvida, o nosso serviço de orientação e fiscalização, ele existe para isso. Então, é importante que vocês usem os canais que nós temos via e-mail, tem e-mails institucionais no site do CRPMG, né? Tem o e-mail que a Cláudia vai disponibilizar aqui também, né? O dela especificamente. Mas, inclusive, é importante a gente dizer que a motivação para fazer esse evento, que hoje discutir a questão da ética, da formação e do exercício profissional, é exatamente porque a ética ela é muito dinâmica, assim como a vida é muito dinâmica, o exercício profissional é muito dinâmico. Então, muitas vezes, só estudar a disciplina de ética na formação absolutamente não é suficiente para um exercício profissional ético, porque a vida é muito intensa e muito dinâmica, e o exercício da nossa profissão é muito diverso, né? E essa diversidade do nosso exercício profissional, muitas vezes, nos coloca em determinadas situações e condições para as quais a nossa formação inicial lá na graduação, ela não nos preparou para responder, né? Então, lembrar vocês que é exatamente para isso que o conselho existe. Existe nessas orientações que podem ser solicitadas com todo o sigilo, individualmente, caso a caso, onde você pode dialogar com uma psicóloga fiscal que vai te orientar, vai te respaldar em todas as legislações existentes e atuais no conselho. Essa orientação também ela acontece nas reuniões das comissões temáticas. Nós temos mais de 20 comissões temáticas, que são comissões de áreas específicas da atuação profissional em psicologia, que vão desde a saúde mental, álcool e outras drogas, até psicologia do esporte, avaliação psicológica, criança e adolescência, etc., área judicial, são várias comissões de temáticas sobre áreas específicas do exercício profissional, onde a gente tem profissionais experientes, né, como Cláudia, com 20 anos, com 30 anos, ou até mais que isso, né, docentes, né, professores, ex-professores, coordenadores de curso também, que se reúnem nessas comissões, como estudantes de psicologia. Elas são abertas a uma participação muito eclética e muito variada. Essas reuniões temáticas, elas discutem questões do exercício profissional naquela área de atuação, elas se posicionam técnica e eticamente sobre determinados fenômenos que acontecem na sociedade. Então, é uma atuação ativa, né, do exercício da profissão, e é uma instância de formação profissional continuada muito, muito importante, muito, muito significativa, né? Então, essa motivação de fazer esse evento é exatamente em função da nossa identificação de que muitas faltas éticas vêm sendo cometidas por profissionais, né, que estão já formados, graduados, inscritos, né? A gente tem os psicólogos também que não se inscrevem no conselho e também tem uma atuação, às vezes, não ética. Mas a gente pode, vamos dizer assim, fiscalizar os inscritos no conselho. Os que não são inscritos não estão sob a nossa alçada, né, do conselho de psicologia. Mas dizer que bom que esse evento conseguiu alcançar os seus objetivos, não esgotar, porque esse é um assunto inesgotável, nós temos que fazer muitos eventos sobre isso, dar muita voz para as nossas psicólogas fiscais, né, nesse grupo maravilhoso que
que nós temos, muito experiente, com muito expertise, muita capacidade, né? Então, já deixo aqui o agradecimento enorme para a Cláudia, para o Délcio, com toda a experiência que ele tem, né, como docente, como psicólogo, como ex-presidente de COF e COI, né, as colegas, as parceiras aqui da comissão, Andréia Faria e Ivanina, Marcelo, que é da comissão de avaliação psicológica, as minhas queridas ex-alunas aí que eu reencontrei aqui, Elga, querida, um beijo para você, tá? Mas assim, gente, vamos continuar dialogando, esse é um tema importantíssimo da nossa formação profissional, tá? Mas eu já queria deixar aqui o meu abraço antes de eu me despedir e meu agradecimento a todos vocês, tá bom? Obrigada, beijo. Eveli, excelente as suas considerações, muito obrigada pela sua presença. Vamos, então, agilizar, porque o Délcio tem um compromisso de 19 horas e já são 5 para 7, sinal de que a conversa foi muito boa. Délcio, te passo a palavra para fazer as considerações finais e depois para você, Cláudia. Tá, eu gostaria só mesmo, né, de agradecer a participação de todas e todos, né, o evento, como logo no início eu já previ, assim, que eu comentei com a Cláudia, dar pano para manga e sobrava muito mais coisa, né? Então, assim, realmente nós temos esse compromisso ético com a profissão, né, com a ciência psicológica, né? Com certeza, como já previsto e sinalizado, né, lá no início, não daria mesmo para a gente esgotar todo o tema, ainda bem que não, né? Nos disponibilizamos aí para as respostas, né, que a gente pode estar coletando, a gente pode depois responder a cada um de vocês, tá? Então, deixar o meu agradecimento a toda a equipe do Conselho, a Cláudia, né, a todos que participaram aí, Andréia, Eveli, tá? O meu agradecimento e a todos vocês que tiveram aí essa oportunidade e a colaboração de vocês. Um beijo a todos. Obrigada, Délcio. Eu também queria agradecer, viu, gente, a participação de vocês. A gente só consegue construir juntos e juntas, né? A gente não pode pensar de uma forma isolada, sozinho, porque essa não é a nossa... A gente não consegue se transformar assim, né? Se formar e transformar. Então, queria agradecer, me colocar à disposição para o diálogo e que essa ação realmente colhe esses frutos, né? Que vocês possam procurar, acessar os nossos sites, nossas redes, estarem conosco, para a gente poder construir, reconstruir a psicologia sempre, né? Principalmente nesse momento que eu falo que é um divisor de águas, né? De tantas mudanças, tá bom? Contem comigo. Obrigada, Andréia, obrigada, Deus. E a equipe toda, né, que deu suporte desse trabalho. Muito obrigada, Délcio, muito obrigada, Cláudia. A Cláudia, eu não a conhecia, foi um prazer conhecê-la, acho que temos muito a conversar e a trabalhar. Então, eu quero agradecer a todos e todas pela presença e também a toda a equipe do CRP que ficam nos bastidores, nos dando todo o apoio possível para a realização desse evento, né? A Carol, o Rodrigo, a Michele, os intérpretes Rosane e Osvaldo, né? É um coletivo. Quero reforçar também o compromisso do CRP-MG em construir, junto com a categoria, propostas para as questões que têm emergido todos os dias neste contexto de pandemia. Quero reforçar que todos os canais de atendimento estão disponíveis no endereço crpmg.org.br/canais de atendimento e sugiro mais uma vez que continue seguindo o CRP Minas nas redes sociais, acompanhem no site, a gravação do encontro ficará salva no canal do CRP MG no YouTube e poderá ser acessada a qualquer momento, né? Pedimos aí para compartilhar, para divulgar tantas informações. E a Eveli, ela trouxe um ponto fundamental. O nosso trabalho é de orientação, então procurem um conselho, né? Não é para ter medo, para ficar... Pelo contrário, é uma categoria e a gente está construindo.
convido também a todos e todas participarem das reuniões das comissões do CRP. A agenda está disponível no site também, crpmg.org.br. Pessoal, muito obrigada, boa noite, e dou então por finalizado o nosso encontro. Um beijo e até breve.